bem-vindos ao Durma Com Essa, o podcast que te guia pelo universo do sono. Eu sou o Guilherme Brassanini. E eu sou o Jorge Pinheiro. E hoje você não pode dormir sem essa. Vamos falar sobre os bastidores da insônia, não é mesmo? Quando o sono não vem, hein, Gui? Eita. Mas antes disso, vamos falar dos nossos apoiadores, né? Então a gente tem aqui a Vital Sono, assessoria no seu modelo de negócio na área do sono, e a Exponencial Med, né? Que é uma empresa que também guia tua clínica aí para realmente você virar referência no mercado. E hoje nós temos um convidado especial, porque ele não é referência só para mim, mas é referência no Brasil. Olha, momento de suspense aí. A gente estava conversando aqui nos bastidores, que é um dos precursores do medicina do sono aqui no Brasil. Então, assim, é importante a gente trazer essas pessoas que são referência para todos nós, né? Porque a gente precisa registrar, né, todas essas conversas e esse conteúdo incrível. Então a gente tem o prazer e a honra de receber o Dr. Luciano Ribeiro Pinto, que é júnior, que é médico neurologista, neurofisiologista, foi presidente do que era antes a Associação Brasileira do Sono, hoje é a Academia Brasileira do Sono. Ele é o chefe do Serviço de Medicina do Sono do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E realmente, assim, muitos livros, muito conteúdo, um grande pesquisador, fez seu doutorado na Unifesp e foi uma pessoa assim que pessoalmente para mim colaborou muito na minha formação. Eu tenho muita honra de muita coisa que eu aprendi com ele. Luciano, obrigado, viu, por estar aqui com a gente, é um prazer te receber. Obrigado, eu que agradeço, né, porque eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite para participar aqui do podcast e dar os parabéns, porque eu tenho assistido, né, algumas entrevistas, são boas entrevistas. E estamos aqui, né, para falar nos bastidores da insônia. Então... Insônia é uma questão, né, Luciano, que você, como um grande pesquisador da área, você ficou lá, foi estudar medicina do sono nos Estados Unidos e muito do que a gente faz de insônia aqui no Brasil veio dos seus estudos, do quanto que você colaborou, né? Como que você enxerga esse transtorno, né, que piora muito a qualidade de vida, que sempre tem alguém que está nas mesas ali no almoço, no jantar, falando, puxa, eu tenho insônia, né? Já até se apropria do eu tenho esse transtorno, né? Como que você enxerga a insônia de uma forma geral? Então, até antes de a gente começar a entrevista, eu estava conversando com o Guilherme e até queria saber o começo das coisas, né? Eu fui neurologia, depois eu fui fazer a parte de sono, isso há 35 anos. Então veja que é uma coisa muito antiga, né? Antiga sim, é uma especialidade nova, mas 35 anos para a gente começar é uma coisa já de muito tempo. E eu gostei, eu gostava das coisas difíceis, né? Um desafio. Porque insônia, ninguém fazia, né, uma coisa assim, porque é um paciente complicado, não é? Eu falo que a gente tem um pouco de masoquismo, né? Quer dizer, quando eu entrei na parte de insônia, eu sabia, né? A gente montou um ambulatório e a gente começou a atender lá no Instituto do Sono, que era psicobiologia, né? E onde até desenvolvi o meu doutorado. Mas... o início do atendimento do paciente com insônia, que a gente sempre tive, né, inclusive você sabe disso, uma visão sistêmica, né, não só da insônia, do sono, da medicina em geral. E aí eu já tento fazer, para explicar um pouquinho, né, a medicina é linear. Se a gente pegar, por exemplo, a nossa especialidade alopática, vamos dizer assim, ela é causa e consequência. Então, ela é linear. Até Freud era linear. Quer dizer, quando ele desenvolveu a psicanálise, se você abrir um livro do Freud, você vê, desculpe os psicólogos, os psicanalistas, mas é tudo com gráficos, né? Ele tinha essa visão linear, apesar de desenvolver a psicanálise. Então, a gente começou a atender paciente com insônia dentro de uma visão sistêmica, ou seja, circular. E a gente, você vê, no começo a gente fazia até uma terapia familiar sistêmica, ou seja, a gente trazia não só o paciente, mas a gente procurava trazer alguém da família, porque assim, o paciente, qualquer paciente em medicina do sono, ele não te conta tudo. Não adianta você chegar aqui e você sente, não, eu tenho insônia. Mas a insônia é um sintoma que ele está referindo. Então, se você não aprofundar, por exemplo, em outros problemas e problemas familiares,
você não faz o diagnóstico. Então a gente convocava a família e a gente via o paciente dentro desse contexto. Falando um pouquinho assim da parte sistêmica, existe assim o Humberto Maturana, que foi um biólogo chileno, ele morreu agora há poucos anos, ele que praticamente desenvolveu a visão sistêmica, que é a visão circular. Então, mudando um pouco, né? Ele era biólogo, mas ele desenvolveu essa visão sistêmica. Então, pensando assim, quer dizer, o que é a insônia? A insônia a gente vê como sintoma dentro de um sistema. Exemplo de um paciente, por exemplo, você pega uma família desestruturada e você tem nessa família um adolescente, um filho, que é um drogado. Quem vai ao médico? É a família? Não, é o filho drogado. Então ele é o sintoma. Quer dizer, a família está desestruturada, ele é o sintoma, vão cair tudo em cima dele. O problema nosso é meu filho. Ele vai ser internado, ele vai ser tratado. É a mesma coisa. Então a insônia, na verdade, é um sintoma onde leva o paciente ao profissional. Então, se você ficar só atento à insônia, vamos dizer assim, você não vai tratar nunca. Então, já estou aí avançando um pouco. Não? Exato, isso que você fala também é importante, porque quando, às vezes, a pessoa ela foca exclusivamente nesse fator, né? O próprio paciente chega, eu tenho insônia. Quando você vai extrapolar um pouquinho a visão dele e fazer ali garimpar mais essas informações, você vê que o negócio é muito mais amplo, né? Então, é difícil a gente ver um paciente que vem puramente, exclusivamente. A gente sabe que no conceito de insônia fala isso, mas quando a gente vai ver na prática, um paciente que vem exclusivamente só com a situação insônia em si, é bem difícil disso acontecer. Então, quando a gente tem essa visão global do problema, né? E aí o sono ele é uma condição que envolve a parte comportamental, envolve a questão social, a questão familiar. Então, às vezes, a gente está ali na pontinha desse iceberg, né? Tem muitas coisas por trás que culminam com essa dificuldade para dormir, né? Porque às vezes a gente pode comer muito ou deixar de comer se eu tenho um problema. Mas às vezes eu posso também direcionar isso para o sono, ou dormir muito ou deixar de dormir, né? Isso é uma coisa importante, né? Você já adiantou aí Porque assim, o paciente quando chega para você, ele fala, eu não durmo bem. Bom, não dormir bem é a mesma coisa que chegar num médico e falar, eu não estou bem de saúde. Né? Eu não faço um diagnóstico com isso. Não dormir bem envolve uma série de coisas. Tanto é que hoje, né, surge aí um termo, né, comisa. Eu falo tudo é questão de rótulos, né? Mas se você pensar um paciente, é isso que você está falando. Ele não tem, às vezes, uma manifestação do sono. Ele tem um distúrbio do sono que é muito comum, o que a gente vê no nosso consultório, na clínica, né? Ele fala, não durmo bem. Bom, mas aí você vai ver, ele tem insônia, ele tem, você já percebe que se fizer uma polissonografia ele tem apneia, ele tem distúrbios de ritmo. É um indivíduo que está fora do ritmo, vamos dizer assim, ele dorme tarde, não tem uma... Então, veja, é um paciente, né, não é comisa, porque comisa é a associação de apneia com insônia. Isso o Guilherme Minow já falava há muitos anos. Então, quer dizer, dá rótulo de comisa, eu até brinco, né? Comisa, ritmo, quer dizer, você vai colocando palavras que está definido, né, o paciente. Isso a gente pode, depois, quando falar em tratamento, exatamente direcionar o que é mais importante para aquele paciente. Muitas vezes ele tem insônia e apneia. Bom, mas qual é o problema? Qual é a queixa dele? Né, para a gente direcionar o tratamento, senão a gente vai ficar perdido. Fez polissono, tem apneia, vou tratar a apneia. Não é assim que a gente começa o tratamento. Mas aí, o conceito de insônia é outra coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar, porque a gente aprende nos livros. E nos famosos guidelines, quer dizer, DSM-5, onde, exemplo, DSM-5, se você olhar lá, o que é insônia? A dificuldade para iniciar e manter o sono. Aí se você pegar, iniciar, paciente adolescente entrou no consultório, você já fica, isso aí não é insônia. Você já, né, ou vai com o pai, com a mãe,
Você já faz o diagnóstico só pela idade. Provavelmente é um distúrbio de ritmo, é um atraso de fase, é um vespertino. Meu filho não dorme, desde criança que ele não dorme. Como é que é? Não, ele não consegue dormir cedo. Ele só vai dormir 2, 3 horas da manhã e vai até tarde. Bom, já está feito o diagnóstico. Ele tem um atraso de fase, ele tem um problema de ritmo. Então, ele não tem uma insônia inicial. E você pega muitas pesquisas, né? Baseado no DSM-5, onde insônias, né, iniciais e de manutenção acontecem tantas vezes na população de São Paulo. Bom, mas qual é a pergunta que foi feita? Você tem dificuldade para começar a dormir? Claro, se eu for às 8 da noite, eu tenho. Se eu for à meia-noite, não. Então já tem um viés aí que vai dar um resultado falho, que você está colocando. Quando a gente faz a polissonografia, isso também pode condicionar um resultado, né? Porque se eu faço um exame num indivíduo que dorme, por exemplo, 11 da noite, eu começo esse exame às 9, então já vou ter aí um aumento da latência do sono, né? A gente tem que entender o que o exame está se propondo fazer, né? Então, até como toda essa questão, muitas pesquisas você precisa limpar um pouco essa questão do ritmo e outras condições para poder avaliar esse paciente de uma forma mais segura, né? Exato. É claro que, antes de falar na polissonografia, que já é um exame que a gente até faz, né, para insônia, mas é assim, né? Eu sempre olho muito dentro da polissonografia o tempo total de sono. E ninguém dá valor ao tempo total de sono, né? Você tem a eficiência do sono. Tem uma boa eficiência, mas e o tempo total de sono? A gente coloca até na polissonografia o tempo total, porque veja bem, o que é uma eficiência do sono, né? Às vezes nem o paciente sabe e muitas vezes o médico também não sabe o que é eficiência. Mas se você pegar uma pessoa que está dormindo, está 10 horas na cama e dormindo 5, ele tem 50% de eficiência do sono, ou seja, ele tem uma redução importante. E se ele ficar 5 horas na cama? Vai ter 100% de eficiência de sono, como é uma métrica um tanto confusa, né? Pois é, então veja, não adianta só olhar a eficiência. Não, ele tem uma eficiência baixa, mas ele dormiu 7 horas. É outra história, né? Então, o diagnóstico, voltando um pouquinho, a gente começa a avançar, mas o diagnóstico é clínico, é história. É sentar ali, né, 1 hora conversando, e aquilo que eu falei, né? A visão sistêmica, como é a insônia, o que representa a insônia, como é que é a vida dele, né? Todos os aspectos emocionais, eu falo biopsicossocial, né? Eu, no meu histórico agora, já coloco assim, biopsicossocial, para não me perder, porque eu vejo, que doenças você tem, quer dizer, quais são os problemas de saúde, psicológico, como é que é o teu emocional, você é ansioso, você tem depressão, o social, quer dizer, como é que você é casado, onde você trabalha, tem lazer. Então é isso que você vai preenchendo. É muito comum o paciente, né, com insônia, ele fala, doutor, minha história é longa. Quando eu nasci, quer dizer... começa assim, geralmente. E já passou por muitos médicos. O indivíduo tem 50 anos, então você percebe que ele vai ter que contar a vida dele. Mas é assim mesmo. Ou então, quando eu me casei, ou quando eu me separei, mulheres... Eu perdi alguém, né? Quando perdeu uma pessoa, né? E mulheres pós-menopausa, vamos dizer assim, é muito comum. Ela já dormia mal, mas ela administrava. Pós-menopausa, depressão, ganhou peso, começou a roncar, fazer apneia e o sono piora. Então, é um marco importante. Então, esse histórico, você vai investigar quase como um detetive ali para saber tudo realmente, né, desse paciente. O interessante que você falou dos guidelines, né? E aí tem toda uma definição e muitas vezes até uma métrica. Então, para ser insônia crônica precisa acontecer 3 vezes. E, na verdade, eu acho que a grande questão é o que angustia esse paciente sobre o sono, né? Porque, às vezes, também, nas condições ideais de sono. E será que a pessoa vai ter, na sociedade que a gente vive, essas condições ideais, elas são realmente
palatáveis, elas acontecem, né? Eu acho que isso tem toda uma questão que vem até da definição de saúde, né? A gente vai lá, é o bem-estar físico, mental, social, emocional, então ninguém tem saúde, né? Então, a mesma coisa a gente esperar que tenha um ambiente perfeito para o sono, e é lógico que a gente sempre reforça as condições ambientais, a gente corrigir isso tudo, mas é difícil quando você tem uma família que divide um mesmo cômodo. Ou então um casal que um ronca e o outro não. Então, como que a gente vai trabalhar todas essas questões, né? Então, esse olhar sistêmico, ele precisa vir, né? Até porque isso traz uma empatia com essa queixa do indivíduo, né? E sair um pouco dos guidelines, porque o guideline, eu acho, vamos dizer assim, você vai fazer um trabalho, alguma coisa, baseado no DSM-5, né? Na Classificação Internacional de Distúrbios do Sono. Mas como você disse, né? 3 insônia, 3 dias da semana, quer dizer, como é que você chega a 3 dias? O paciente ele pode ter um dia da semana e isso é uma tragédia. Exato. Como a gente tem pacientes. Né? Mas quantas vezes você dorme? Não, cada 15 dias eu durmo mal. Bom, mas eu também. Mas estraga toda a vida, né? Mas, então, quer dizer, eu não dou um DSM-5, eu não deixo na sala de espera. E o paciente vai ler primeiro. Você lê primeiro o seu DSM-5. E faça o check onde vocês... Você leu lá? Não, então você não tem insônia. Tchau, acabou a consulta. Não é assim que funciona. Não é? Então, para ele é uma queixa e é um problema. Então, a gente tem que levar em consideração isso em relação aos guidelines. E essa coisa da insônia nas 24 horas, né? Como que é esse olhar pra gente... É aquilo que você vê uma coisa assim dos 3 dias da semana. Eu estava falando das mulheres pós-menopausa. Você pega muitos insônios que falam, não, eu nunca dormi bem. Mas eu era feliz, eu levava isso, eu administrava esse tipo de coisa. Mais de 2 anos para cá, mulheres principalmente pós-menopausa, passou a ser um problema. Por quê? Porque ela começou a focar em cima desse problema. Isso passou, lembra da teoria sistêmica, passou o foco do problema da vida dela. Então é aquilo, se eu durmo bem, eu sou feliz. À noite que eu não durmo bem, eu sou infeliz. Veja a responsabilidade dessa mulher, desse paciente, ter que dormir bem. Se para eu ser feliz, já estamos falando, quase entrando aí na filosofia, mas se eu tenho que dormir para ser feliz, veja a responsabilidade de um bom sono. Então, a história já vai encaminhar para isso, para encaminhar para tratamento, para exames e como você vai abordar isso. Quando o paciente chega com essa queixa, né, eu não estou dormindo bem, e geralmente muitos chegam com isso, eu não estou dormindo bem, né? Como que você começa puxar esse fio da meada desse novelo que está perdido, né? Ali que às vezes esse paciente ele chega com muita informação e às vezes essa informação que não está aparentemente tão conectada e é um quebra-cabeça que a gente, médico, vai lá organizando essas informações, né? E como eu disse, se ele vem na sua consulta e ele já não dormiu bem na noite anterior, aquilo torna-se a maior, quase a 3ª guerra mundial na vida dele. E assim, isso precisa ser valorizado porque está acontecendo, mas ao mesmo tempo organizar essa linha de pensamento. Como que a gente pode começar todo esse processo? Bom, na verdade, como eu estava falando, quer dizer, a história você tem que seguir uma certa coerência, né? Coerência, uma estrutura dentro da tua cabeça. Como é que você vai tirar todas essas informações desde os aspectos, vamos dizer, biológicos, médicos e também a parte psicológica e a parte social também. Então, isso vai te encaminhando. E é uma coisa assim interessante, né? O paciente de insônia, muitas vezes ele fala, meu problema começou quando eu nasci, né? Desde criança eu tenho isso. Mas ele quer falar, você precisa ouvir primeiro. Né? Não adianta ser linear. Não é? É diferente, vamos dizer. Não estou desmerecendo o ronco e a apneia, né? Porque às vezes eu falo que bom que é um ronco e a apneia, porque é muito mais... o histórico é importante, mas é muito mais objetivo, mecânico e objetivo. Então, sim, você vai fazer um diagnóstico, vai fazer uma polissonografia, tem apneia, né, e resolve muito mais facilmente o problema. Um insônia, não. Ele quer primeiro, ele vai te ouvir. Então, ele tem uma história, às vezes, que ele vai falar da vida, o que aconteceu, como é que é em casa, como é que não é. Mas a primeira coisa, você tem que ouvir.
E hoje é uma coisa interessante. Antigamente a gente anotava tudo em Papel, não tinha né? computador, né? Você anotava em papel. E riscava, né? Porque ele falava uma coisa, o prontuário ficava assim, porque você tinha que colocar uma sequência e não tem sequência, né? Ele não fala numa sequência, ele vai falando. Hoje com o computador não, ele fala, você pega aí, você põe aqui e você monta, né, Esse quebra-cabeça, né? a narrativa, né? Hoje está falando, Exato. você monta a história. Antigamente era na base do... Essa palavra que você usou agora, narrativa, eu acho que se encaixa muito bem, porque alguns pacientes já vêm com uma narrativa pronta. E às vezes é uma casca de banana para nós Exatamente. profissionais, né? Então, a gente ali esmiuçar isso tudo, porque o paciente é dentro do contexto dele, ele faz as ligações e as conexões que estão ali dentro da vivência. Mas nós profissionais, a gente tem que ter o olhar mais amplo e não comprar essa narrativa Exato. pronta, né? Mas Claro. às vezes, é lógico, toda a informação dele vai ser super importante, mas às vezes a narrativa é totalmente diferente da conclusão que a gente tira, né? Aí você já tocou num ponto que eu acho extremamente importante, né? Falando em narrativas, né? Quando eu comecei, isso também, vamos falar, 35 anos, que a gente tinha um ambulatório, eu sempre tive muita facilidade de pedir polissonografias lá no Instituto do Sono. A gente tinha polissono ali para fazer, né, qualquer paciente, seja com problema respiratório. E eu, insônia, eu pedia polissono. Aí você via nos guidelines americanos, não, polissonografia para insônia não deve se pedir, porque paciente com insônia, o diagnóstico é clínico e tal. Mas polissono. E o que a gente viu? Primeira coisa, que a polissonografia dos insones não é tão comprometida, não. A gente vê muitas polissonografias de pacientes com insônia, você tem, às vezes, tempo total de sono adequado, né? Esperava-se o contrário, né? Esperava-se o contrário. O paciente fala, vou fazer uma polissono, eu não vou dormir. Eu falei, é o que eu espero, que você não durma, porque se você tem insônia, polissono, você não vai dormir. O não dormir é uma resposta também, né? O não dormir é uma resposta. Aí ele fala, aí ele vai fazer a polissono e vem lá, 7 horas. Aí aquela coisa que a gente já sabe, né? O paciente reclama. Eu tinha um paciente que fez 5 polissonografias, porque ele não acreditava que ele dormia. É até engraçado, até um dia que ele arrumou uma namorada, e a namorada, ele arrumou para que ela ficasse olhando se ele estava dormindo ou não. Ou seja, mais barato, né? Quer dizer, Do que a saiu mais barato polissono, né? do que ficar fazendo polissono. Mas ele falava mesmo, ela fica me vigiando para ver se eu estou dormindo. Mas é muito comum, né? O paciente, nossa, reclamações lá no hospital, vai para o saque, né? Esse exame está errado. Quantos pacientes a gente vê isso? Então, quer dizer, a polissonografia, a gente começou a ver que aquilo que está mostrando na polissono é sono. Mas é um sono, estágio 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, sono REM. É isso que mostra. Despertares, microdespertares. Ele é limitado, mas ele dá o tempo total de sono. Então, já entrando aí na polissonografia, eu fazia essas polissonografias e comecei a ver isso. Falei, então tem alguma coisa a mais, quer dizer, o paciente está dormindo, quer dizer, um tempo adequado pela polissonografia. Então, a narrativa, né, que o paciente conta é subjetiva. Se ele chega para você, eu não estou dormindo, vamos dizer assim. Há quanto tempo? Não, eu tenho uma paciente agora que, eventualmente, ela fala que toda noite ela não dorme, né? Há meses, 1 ano. Eu falo, impossível. Eu vou publicar teu caso, porque ninguém fica sem dormir, né? E se mantendo funcional, às vezes, né? Não, existe até um jornalista que fez um estudo, né? Quer dizer, ninguém fica. Quantos dias uma pessoa pode suportar isso na Rússia? Existia lá a tortura, né? Mandava para a Sibéria e fazia privação. Mas ali não deixava dormir mesmo. Então ali é privação. O insone está dormindo. É a diferença. Então o paciente não fica exatamente como eles falam, né? Não durmo. Então a polissonografia mostrou isso. Então eu sempre pedia para saber exatamente, objetivamente, quanto que esse paciente efetivamente estava dormindo. Aí vem a percepção. Trabalhei muito, né, com percepção do sono. O que é percepção do sono? É aquilo que o paciente percebe, que dormiu ou não dormiu.
que não bate muitas vezes com a polissonografia. E lembrando que esse paciente, às vezes, ele preenche o questionário pós-sono da polissonografia Exatamente. dizendo que não dormiu nada, né? Nosso e ele questionário apresenta... tem isso. Exato. E eu olhava muito isso, quer dizer, o dado objetivo pela poli e o dado subjetivo que ele escrevia na manhã seguinte. Mas era um flagrante, era uma noite de sono. O que aconteceu, né? A actigrafia, falando já da actigrafia, que é um exame que já tem há muitos anos, e agora, né, eu peço sistematicamente para a insônia a actigrafia. Eu também tenho pedido bastante, Luciano. Isso para todos entenderem que é um exame muito bom. Por quê? Porque é o dado objetivo. Porque a narrativa, né? O paciente pode falar, não, eu não durmo, que nem uma paciente, eu não durmo eu não durmo, faz 1 mês, 2 meses que eu não estou dormindo nada. Eu fico acordado durante toda a noite. Pedi a actigrafia, 7 horas de sono, 1 semana. Ah, não, agora vem a coisa, esse exame está errado. Então esse exame também está errado, quer dizer, o paciente não acredita. Então é um dado, a gente precisa no diagnóstico da insônia o dado objetivo, porque tudo é subjetivo, é que nem dor. Ah, eu estou com dor de cabeça. Tá, mas quanto? Dói. Mas eu não sei como é que eu vou medir essa dor. O meu 80% não é o mesmo 80% pode ser que, seu, né? Não é? Então, e não tem como você medir, ainda não tem, eu acho que medir objetivamente a dor, né? Sim. Mas a insônia com polissono e com actigrafia eu consigo. Então já é o primeiro caminho para o tratamento até. Sabendo que esse paciente ele tem uma má percepção do sono. Ele está dormindo 7 horas e Por quê? Porque eu faço a actigrafia e junto o diário de sono. Isso. Então, no diário vem exatamente a subjetividade. É o que ele preenche. O que é muito importante. O que é muito importante. Essa é a percepção dele, né? É muito importante. A percepção que é a queixa dele. Aí vem o actígrafo mostrando que objetivamente ele dormiu 7 horas. E dormiu mesmo. Ele fala que não dormiu. Então, já começa o tratamento, já começa aí. Eu tenho um paciente que fala, puxa, quer dizer que eu estou dormindo? Quer dizer, toda aquela angústia envolvida né, nisso, né? E você tocou nesse ponto do diário do sono, porque parece que as pessoas não dão um devido valor ao diário, né? Porque parece assim, agora eu tenho o actígrafo, eu não preciso mais do diário do sono. Quando, na verdade, Não. o diário, ele tem um papel aí super importante nessa percepção do paciente. Exatamente, porque... exatamente, quer dizer, o diário o diário é subjetivo, é aquilo que ele achou daquela noite. E a actigrafia, ou polissonografia, mas é uma noite, a actigrafia vai dizer exatamente quanto foi. E você compara, porque a gente tem feito lá no Instituto, sistematicamente, os actígrafos, né, a actigrafia, e na verdade sou eu que leio. Né, porque eu me interesso, eu gosto, né, uma coisa Estuda que isso, estuda né? isso. E é assim, né, o que eu vejo, né, e percepção no meu laudo, a gente coloca. Então eu ponho lá tempo total de sono, né, importante, vamos supor 7 horas. Percepção de 3 horas. E essa percepção foi dada pelo diário, que a gente pergunta. Então, quer dizer, para o médico, ele vai dizer, poxa, você está dormindo, mas você não percebeu isso. Você percebeu que você dormiu muito menos. Latência do sono. Existe uma latência dada pelo actígrafo e uma latência dada pelo que ele acha, que muitas vezes também não bate. Então, só com isso, é claro, depois vem os despertares, o ritmo, né, que também é importante. O actígrafo foi feito inicialmente muito mais para ritmo, mas a gente tem, para insônia, a gente tem feito sistematicamente. Então, ajuda muito. E mesmo assim, no aspecto terapêutico, no sentido de que isso já ajuda. Quer dizer, isso por quê? A gente vai entrar na famosa cognitivo-comportamental, mas já está mudando a cabeça dele. No momento que ele começa a perceber
que realmente tudo aquilo que ele imagina, né, que não está dormindo, na verdade está ocorrendo. Até para trabalhar a parte psicoeducacional desse paciente, né? Porque às Exato. vezes ele vem ali achando que, eu acho que todas essas informações que você está trazendo agora reforçam que a insônia não é um fenômeno puramente biológico, porque eu posso ter lá o paciente que, aconteceu comigo, eu lembro de um paciente na residência que ele veio com 2 polissonografias e ele veio, olha, doutor, eu não durmo quase nada durante a noite. Perguntei, há quanto tempo? Ele, há 20 anos, né? E veio com 2 polissonografias que foram solicitadas porque ele tinha uma história de ronco e em cada exame ele dormiu 5 horas e meia, 6 horas. Então nada não era bem isso, mas o quanto ele percebe, né? E aí vem esse contexto de consciência e a relação com o próprio sono, falando do ponto de vista neurofisiológico, né? Então, o quanto que a gente percebe isso e o que influencia isso, se os estágios do sono mais profundo me ajudam a perceber melhor, como que é esse fenômeno dessa percepção, que eu acho que é crucial a gente entender isso, e como você disse, né, às vezes é alvo de reclamações no saque, porque eu não dormi nada no exame, o exame diz que dormiu, esse exame não pode ser meu, né? Exatamente. Mas é isso que sempre me intrigou, né? Quer dizer, assim, no aspecto... o que é percepção, né? Quer dizer, percepção, muitas vezes a gente tem uma percepção, não é sono, uma percepção do esquema corporal, a gente está vendo isso hoje, né? Em meninas aí com plásticas se deformando, que é um distúrbio de percepção. A pessoa se vê Como se enxerga, no né? espelho, tem até aquele espelho, né? Que tem uma figura que a pessoa é um gato olhando para o espelho, e no espelho tem um leão. Ele se vê, um gatinho, no espelho como um leão. Então, quer dizer, como a gente se vê, né? E isso é cognitivo. Quer dizer, isso... Quando a gente fala biológico, emocional, o emocional é cognitivo também, né? Eu falo assim, emocional. Emocional parece que é uma coisa fora do planeta Terra, né? Não, isso aí não é nada. Isso é só emocional. Isso não existe, né? Isso não existe. Onde é que está o emocional? Está em Marte? Quer dizer, não. Isso é um ser fora de você, uma peça separada, né, do indivíduo? Não é, né? Não, eu sou eu com meu Com as emoções. Com a parte cognitiva, a parte mental, tudo, né? Parte social. Então, por isso que a terapia cognitivo-comportamental, você vai abordar essas duas coisas, né? Já entrando, né, na parte cognitiva, a gente está vendo percepção. A percepção é um aspecto cognitivo, que é biológico. Porque o que muda a percepção, né? Então, quando a gente trabalha com actigrafia, a gente está fazendo esse diagnóstico. Eu trabalhei muito com percepção, mas é difícil de entender, né? Eu tento hoje explicar para o meu paciente, porque ele, assim, até para eu entender como é que funciona isso, porque é difícil, onde está a percepção, né? É claro que está dentro da gente, no nosso cérebro. Mas eu falo assim, nós temos 2 sonos. Por quê? Porque a polissonografia me dá um sono biológico. O que eu estou vendo na polissonografia? Eu estou vendo estágios do sono, que ele dormiu, estou vendo, né, alguns estágios, né, grosseiramente, né, onde a gente faz o diagnóstico de superficial, estágio 2, estágio 3, profundo, sono REM, se ele acordou, despertou, é isso que a gente vê, né? A gente não vê mais do que isso. E eu falo que então existe um sono que o nosso cérebro está produzindo. E existe um sono mental cognitivo, que é a nossa parte, vamos dizer assim. Então o paciente fala, não, eu dormi profundamente. O apneico, né? O apneico fala, nossa, eu dormi 8 horas profunda. Você vai ver o sono dele cerebral, é um sono horroroso. Mas a percepção... Não é verdade? Ele ficou num... Mas a percepção é ótima. O insônia é o contrário. Ele tem um sono cerebral, vamos dizer assim, relativamente bom, até adequado, mas a percepção, ele ficou conectado o tempo todo. Ele ficou acordado do ponto de vista cognitivo. E por que fica? Porque a gente, quando está dormindo, a gente não morreu. Então a gente está escutando, né, os barulhos. Se a gente abre um pouquinho os olhos, a gente está vendo.
Então, não existe um relaxamento mental cognitivo para que dê o sono profundo para ele, que ele perceba que ele dormiu profundamente. Então, a dissociação entre o sono que o cérebro está produzindo e o sono que a gente está percebendo. É muito comum, né? Paciente, às vezes o marido está lá na frente da televisão, a mulher do lado, e está lá com o olho aberto e tal. E aí ela dá um cutucado, você está dormindo? Não, eu tô vendo tudo. Mas ele não lembra mais ele não viu mais nada, né? Então, Exato. realmente, o cérebro já começou a dormir. Ao contrário do matutino, muitas vezes, né? De manhã ele fala, não fala comigo que sou um zumbi. Então ele está no automático, ele abre o olho, ele vai fazer as coisas, mas o cérebro ainda está dormindo. Né? Então, essa dissociação cognitivo-comportamental. Eu acho que essa explicação que eu dou para o paciente, fala, tem duas coisas. O teu cérebro pode ficar tranquilo que ele está dormindo. O desafio é encaixar essas duas coisas. O que eu preciso fazer é que tua cabeça relaxe e também durma. Né? E aí tem aquele perfil também, né, do paciente que diz assim, nossa, doutor, meu sono sempre foi superficial. Né? Vem Exatamente. esse perfil do sono superficial, que aí chega no consultório, né? Essa queixa, olha, porque o meu sono é sempre superficial, qualquer coisa me desperta, meu filho nem precisou chorar, eu já estava acordando, né? Que é um estado aí de um possível hiperalerta, uma hipervigilância aí que fica transformando e modulando esse padrão de sono desse indivíduo, né? Exatamente. E eu não queria deixar passar uma coisa, que a gente falou de actigrafia, falou de polissonografia, mas queria ver sua visão, Luciano, do advento agora das tecnologias de monitorização. Porque se você tem utilizado no consultório, porque você chega paciente direto pra gente falar assim, ó, eu tô monitorizando e me deu aqui que eu tenho sono profundo e eu não sinto que eu tenho sono profundo. Exatamente. Ou o contrário, muitas vezes, né? Falar, acho que eu durmo bem e aqui tá mostrando que eu não tenho nada de sono profundo. Como que você tem visto no consultório essas queixas, essas avaliações? Como que você você leva a sério essas novas tecnologias? Você... Me conta um pouquinho assim. Esse caminho todo, né, que você construiu essa jornada, como que chegou esse momento agora para você, né? Bom, falar isso na frente do Jorge é uma coisa assim que eu fico... Imagina. Mas eu acho assim, né? Eu acho que, por exemplo, a actigrafia é um método de diagnóstico, é um exame. Ele não vai ficar se monitorando o tempo todo, ele vai ficar 2 semanas... Né? O actígrafo, e o que é interessante? O actígrafo vai te dar uma média, ele vai te dar um gráfico, ele vai te dar elementos que eu acho são importantes. Por exemplo, a média de todos os dias, o diário de sono. Então é um método de diagnóstico. Acabou o exame, acabou. Em relação, eu não tenho assim tantos detalhes, né? O Jorge que tem mais, e em detalhes sobre as técnicas hoje utilizadas nos aplicativos. Agora, eu vou dar um exemplo, né? Eu atendi um paciente, por exemplo, que ele foi com um anel, né? Oura Ring, possivelmente. Aí tudo que eu perguntava, ele... Não, porque o meu anel, ele mostrou, olha, aí baixa, né, no computador, no celular, que teve isso. Então, tempo de sono, mas tudo era assim, né? Meu sono profundo, sono REM. Aí acabou a consulta, expliquei algumas coisas e tal. Eu falei, só que da próxima vez que você vier no retorno, eu vou querer saber de você, não do seu anel. Porque eu falei, a consulta foi pro seu anel. Eu não fiz uma consulta para você. Aí ele deu risada e tal, quer dizer... Mas porque hoje a pessoa assim, como é que você dorme? Bom, é assim, ó, doutor. E fica a consulta inteirinha querendo mostrar... Eu acho isso um ponto interessante, porque a gente está terceirizando a percepção, tentando terceirizar a percepção do sono, né? Objetivar a percepção. Transformar como fosse o sono todo num processo matemático. Então, se o meu dispositivo está mostrando isso, e aí começa a me trazer angústias, sofrimentos, ou às vezes uma percepção muito equivocada do que eu estou tendo real, porque eu começo a fazer monitoramento diário, né? Porque eu acho que o grande problema é isso. Esse automonitoramento constante, rotineiro, para onde isso está me levando, né? Exato. E aí, por exemplo, quem que está usando isso para o sono? É a pessoa que dorme bem ou a pessoa que já tem queixas de sono? E aí isso torna tudo num valor muito maior
do que realmente é. Eu vejo que as tecnologias, eu sou totalmente favorável a usá-las, mas com muita parcimônia e com muita... como você bem pontuou, né? Não é um método diagnóstico. E o quanto que vale a pena eu monitorar, porque se eu fico uma pessoa que tem um transtorno ansioso, por exemplo, isso vai condicioná-la muito mais o seu sono, né? Não, é isso mesmo. Quer dizer, eu acho que o relógio, né, como eu te falei, ele é limitado em muitas coisas. Por exemplo, você pega ele fala, não, meu sono REM, meu sono profundo, eu dormi assim. Quanto tempo vocês levaram, né, por exemplo, na medicina do sono para aprender polissonografia? Essa pergunta aí eu não caio mais. já. Tá, mas vamos lá, né? Não. Quanto tempo, né? Olha, no meu caso eu continuo aprendendo até hoje, estou há 11 anos com polissonografia. Não, aprendendo que eu digo é assim, né? Quer dizer, para você saber o que é sono 1, 2, sono de ondas lentas, sono N3, o que é sono REM, por exemplo, a gente se baseia numa experiência que... Não é assim. Uma avaliação neurológica. Neurológica. A gente está vendo EEG, está vendo outros parâmetros para você dizer que tipo de estágio é aquele sono. Então, será que um aplicativo ele passa por cima de tudo isso? Quer dizer, não, meu sono profundo é tanto. Meu sono REM é tanto. Puxa, eu me baseio para o movimento de olhos, né, mento, contração muscular, EEG, né, e de repente... Então, não sei, isso é uma pergunta que eu faço, né? Eu acho que hoje as tecnologias elas estão caminhando, né, para essa função do monitoramento contínuo. Ok, eu acho que isso tem um papel, né? Mas a gente olhar de onde estão sendo extraídas essas informações, eu acho que é o grande ponto. Então, quando a gente fala, por exemplo, às vezes de estágios do sono, né, lembrando que é uma condição neurofisiológica e esses dispositivos eles fazem a partir de métricas indiretas. Então a gente vai lá, como é a minha frequência cardíaca durante o dia e durante a noite, como é a atividade de movimento durante o dia e durante a noite, que isso vai acertar, por exemplo, principalmente quando a gente vê a diferença de sono e vigília, ou às vezes, por exemplo, um sono mais profundo, mas vai confundir, por exemplo, o sono REM, que a gente tem uma flutuação de frequência cardíaca, frequência respiratória. Então, esse é um ponto que a gente tem que olhar com muito cuidado, porque esse processo de terceirização do sono, se o indivíduo não tiver cuidado, ele vira refém disso. E não é mais um instrumento de ajuda, mas vira mais um transtorno, né? Pois é. É que nem... Você vê, por exemplo, sono REM, né? Se você pegar um sono REM, por exemplo, é aquela coisa que a gente fala, né? Você está vendo um exame de polissonografia, não apareceu nada ainda, mas você fala, isso aqui vai virar... Tá chegando. Não é? Eu sinto... Eu falo o cheiro de REM assim, a distância. O REM a gente não faz assim, a gente sente que ali já vai entrar. E será que o anel, ele sente... Concorda, né? Concorda? Mas eu acho que realmente a consulta, para mim, não valoriza. Eu realmente, eu não me baseio exatamente num aplicativo puro e simples. Agora a gente entra também num outro ponto que eu acho que vale muito ouvir sua opinião sobre o tratamento, né? Eu acho que esse é um ponto crítico, porque durante muito tempo se convencionou na população e às vezes até no meio médico que o tratamento era igual a um medicamento. E a gente sabe o papel dos medicamentos e longe de mim dizer o contrário, você pesquisou aí muitos medicamentos e tem uma baita experiência e também ciência nisso, né? Mas como que é essa questão do tratamento da insônia? Em que momento a gente entra com medicamento ou se faz uma espécie de reconexão entre a minha percepção e o sono? Como que isso tudo funciona, né? Porque é muita coisa que a gente ouve falar e às vezes as pessoas do público leigo ficam confusas com tudo isso, né? Então, assim, né? Como eu falei, né? Até a própria história, quando ele realiza um exame, ele começou o tratamento. Quando eu mostro para ele uma polissonografia normal, uma actigrafia normal, vamos dizer assim, já eu estou fazendo um pouco de terapia cognitiva, né? Agora, a TCC, terapia, eu falava comportamental cognitivo, ou cognitivo comportamental, porque depende muito do que é mais importante, a cognição
ou comportamento. E a gente começou praticamente há 35 anos, ninguém fazia TCC. Então, a gente começou a fazer terapia comportamental, cognitivo-comportamental. Tanto é que quando eu fui, era um congresso americano, e o Charles Morin estava dando uma aula, eu entrei, né, estava começando a falar em TCC, falei, ele deu aula, eu falei, mas é isso TCC? Né? Porque TCC propriamente é uma ideia, né? Quer dizer, é um modelo de tratamento, quer dizer, é uma receita de bolo, não vou, desculpe os psicólogos, mas talvez por isso tem muita crítica, né? Porque são técnicas que a gente usa, mas são técnicas que envolvem, né, um aspecto cognitivo e também comportamental, e que resolve a vida dele, a depressão? Não. E a ideia é você melhorar o sintoma. Na verdade, você, como eu falei, se a gente pensar numa visão sistêmica e a insônia está dentro desse sistema, muitas vezes eu não vou eliminar a insônia, eu vou simplesmente deslocar do centro da vida dele. Né? Então esse é o objetivo também da terapia cognitivo-comportamental. E você sabe que, curiosamente, né, eu gosto sempre de ler um pouquinho, não sou filósofo, mas eu gosto de um pouquinho dessa área. E até estou lendo um livro que chama Diário Estoico, né? Não sei se você conhece. Conheço, mas não li ainda. Ele é interessante porque, na verdade, acho que é um médico, né? Não sei se é um psicólogo ou um psiquiatra. Ele escreveu assim, ele pegou os textos dos filósofos estoicos, então pegou lá uma mensagem, um parágrafo, e ele desenvolve toda uma interpretação em cima daquilo. E a gente pensa assim, né? Daí eu fui ver um pouquinho da história do estoicismo, né? Eu já falava isso, né? Porque hoje dentro da terapia comportamental coloca-se muito a aceitação. E aceitação é um princípio estoico. Estoico, total. E eu já falei isso até em aula, por exemplo, falando, não, aceitação, os estoicos já sabiam disso. Quer dizer, uma coisa que foi descrita, né, 300 anos antes de Cristo, quer dizer, que é o princípio do estoicismo, né, que é racionalidade, na parte, né, de ética e aceitação. O que não muda, você ter resiliência. Resiliência, e muda os nomes, os termos, né? Exato. Mas eu posso mudar aquilo que eu tenho condições de mudar. Aquilo que não tenho condições, eu tenho que aceitar. Não é? Então, poxa, eu quero ter olho azul, sei lá. Biologicamente eu não posso, então eu tenho que aceitar, não adianta eu querer. Talvez aí entre os distúrbios de percepção, né? Porque eu quero mudar, eu quero ser uma outra pessoa ou ter pensamentos diferentes. E o estoicismo trabalha muito com os pensamentos. E aí eu fui ver num desses capítulos, né, que ele escreve, mostrando que o Albert Ellis, até eu guardei que foi um psicólogo importante do século passado. Em 1955, ele descreveu uma terapia racional, emotiva, comportamental. Olha só. Que era baseada no estoicismo. Poucos anos depois que vem o Aaron Beck, né, que descreveu, baseado também, foi mais ou menos a diferença de poucos anos, a terapia cognitivo-comportamental. Então, a origem da terapia cognitivo-comportamental é estoica. Quer dizer, ela se baseia exatamente nesse princípio de aceitação, da razão, né, da ética, quer dizer, como você vê a vida. É interessante. Então, você vê, um livro que mostrou exatamente o que a gente pensa que é novo, é uma coisa que já vem antes de Cristo, né? Secular, né? Milenar. Quer dizer, é uma coisa... o Zenão, né, que é que descreveu, né, o estoicismo, até fui ver, ele nasceu em Chipre. Já falei que eu quero conhecer Chipre, porque deve ser muito bonito. Mas ele nasceu lá é que ele desenvolveu a visão estoica, né? Depois vieram os romanos, e nesse livro são o Sêneca,
Epiteto e Marco Aurélio. Isso. Que tem as meditações. Então ele cita muito, os três são citados, é onde tem as mensagens e esses autores então comentam, né? Breve, né? Então é muito, para quem gosta. É um diário, né? Porque... Você todo dia lê e faz essa reflexão. É, né? um diário, porque ele cada dia ele coloca um pensamento. Mas é interessante porque você vê, né? Se a gente fala terapia cognitivo-comportamental. Claro, Charles Morin, aí, né? Por isso que eu falei, 35 anos, né? Estava começando, então, e hoje é o principal, vamos dizer, tratamento da insônia, né? Quer dizer, por isso, quer dizer, é aquela primeira coisa, é a aceitação do problema que a pessoa tem. E não adianta, né? O paciente senta e fala, eu tenho uma insônia. Ah, você tem? Então, por favor, dona insônia. Quer dizer, ele não tem uma insônia, ele é insone. E a insônia está ali, dentro da vida dele. A gente tem que deslocar isso aí. Modulando tudo, né? Modulando tudo. E você viu esse processo também de mudança de toda essa questão farmacológica, né? Então vieram lá desde os benzodiazepínicos que as pessoas utilizavam e que também vieram aí nos filmes e novelas antigas. Todo mundo falava, toma um calmante para dormir, modulando toda uma geração nessa crença do medicamento, e aí foi também modificando tudo, vieram as drogas Z, vieram os outros medicamentos para insônia de manutenção. Como você enxerga esse processo aí da farmacologia do tratamento da insônia, né? Toda essa mudança, você também estudou aqui no Brasil diversos medicamentos, né? E como você enxerga esse papel? Na verdade é assim, né? Quando a gente começa, né? Começa desde o início, é meio... Mas vamos dizer assim, a gente começa o sono desde que ele se iniciou aqui no Brasil. Eu falo que a gente não faz mais parte da história, a gente é a história. Porque a gente praticamente acompanhou. E se você pegar, por exemplo, né, 35 anos para trás, né, década de 80 para trás, o que a gente tinha? Benzodiazepínicos. Era o que tinha. Era o que tinha. Bom, antes disso tinha barbitúricos, que era né? Pior ainda. Hidrato cloral, quer dizer, tinha até as outras coisas. Mas com a década de 60 vieram os benzodiazepínicos, né? Então, era o principal tratamento, né? E você tinha midazolam, dormonide, com todos os riscos envolvidos. Todos os PANs da vida, né? Lexotan como o bromazepam, então e o clonazepam. E o clonazepam, na verdade, ele foi lançado inicialmente como tratamento para epilepsia. Eu lembro quando ele apareceu. Então a gente chamava de epilepsia de pequeno mal, que era uma crise de ausência. E quando surgiu o clonazepam, foi assim um bom avanço, quer dizer, para tratamento de crises epiléticas. E o próprio diazepam, né, que era no pronto-socorro, era utilizado para crises epiléticas, estado de mal. Então é o que tinha. E os midazolam, que eram benzodiazepínicos de ação mais curta, viraram então flunitrazepam, e tinha aí o nitrazepam também. Então eles ficaram sendo usados como medicamentos para tratamento de insônia, tratamento farmacológico. Então, quando eu comecei, né, a fazer a parte de sono, eu já não receitava, né, porque coincidiu exatamente na década de 90, mais ou menos, que apareceram os medicamentos não benzo, chamado não benzo, que foi exatamente isopiclona e zolpidem. O Zaleplon, que existiu, mas também foi tirado de mercado. Então era o zolpidem, zopiclona e mais recentemente a exopiclona. Então, e a gente fez um trabalho grande para sair de benzodiazepínicos e passando para os medicamentos não benzo, o zolpidem, zopiclona, né? Por quê? Porque benzodiazepínico que a gente via, que até hoje eu acho que um tratamento para uma coisa crônica com benzo, não sei se os psiquiatras têm mais experiência mas cria dependência, tolerância, e você não resolve muitas vezes o problema. Então eu acho que benzodiazepínico é tratamento de urgência. Vai num pronto-socorro, está com um problema de alta ansiedade, pânico, clonazepam. Ponto. O tratamento crônico, não sei se todos os psiquiatras vão concordar,
eu acho que já limita muito, né? Exatamente pelos efeitos colaterais. Dependência, né? Dependência, porque a gente via, né, como era difícil tirar um benzodiazepina quando apareceu o Zolpidem. Era um transtorno, e vai no fundo do poço, pacientes que falavam. Síndrome de abstinência brutal. Então, quer dizer, quando apareceu o Zolpidem, foi assim, uma mudança. Eu levantei a bandeira do Zolpidem. E durante muitos anos, né, prescrevi Zolpidem, e sem problemas, quer dizer, eu nunca tive, porque era tudo sob controle. Agora, talvez uns 2, 3 anos para cá, ele foi demonizado. E por quê? Porque passou a virar uma droga ilícita, como qualquer outra. De uso inadequado, gerando todos os problemas, né? Por quê? Porque um dos efeitos colaterais do Zolpidem é uma parassonia, dá um distúrbio, né, de consciência, por exemplo. Então a pessoa tem usado até durante o dia, usado para embalada, por os efeitos colaterais. E pacientes tomando caixa de doses cada vez maiores, né? Então, mas isso vai existir com qualquer medicamento, né? É o uso qualquer inadequado. A gente psicotrópico. tá falando de uso inadequado. Uso inadequado. É. Então, quer dizer, o medicamento tem que ser bem usado, tudo mais, mas foi demonizado. Eu tenho usado muito a Zopiclona, que saiu antes do que o Zolpidem, e é um bom medicamento, eu acho, porque dá umas 6 horas de sono. Então, eu acho que ajuda bastante na insônia de manutenção. E a Exopiclona, que praticamente eu, junto com a Eurofarma, porque eu estava lá no instituto, lá fazendo, né, fizemos o lançamento. Fizemos assim, porque eu fiz o estudo, comparei Isopiclona com Exopiclona, para lançar o medicamento pela Eurofarma. Mostrou-se igual, quer dizer, tanto a Zopiclona como a Exopiclona praticamente não tem diferença na efetividade. Eu ainda gosto mais da Zopiclona, talvez por uma certa intimidade maior com o medicamento, né? Então é isso, quer dizer, então você tem recursos. E os antidepressivos? Trazodona, que a gente também até usa, doxepina, que a gente usa bastante. Então a gente tem que ter no bolso do colete, né? Uma carta na manga, né? Na manga, né? Que é aquele medicamento que o paciente com insônia já tomou. E quem está em sofrimento por aquilo precisa desse apoio, tem né? que ter o apoio, não adianta... não durmo tanto. Vamos fazer uma terapia cognitiva, olha. E é a última vez que ele volta no seu consultório, né? Eu tenho que aliviar o sofrimento. Ele está em sofrimento, né? E depois eu tenho que dar a continuidade com uma terapia mais... E agora outra coisa, eu acho que psicoterapias para insônia, você pode melhorar o indivíduo todo, mas sintoma é uma coisa tão difícil de a gente remover, né? Eu tenho pacientes, até psicanalistas, que fazem psicanálise, mas você não trata. A abordagem é outra. É né? outra abordagem. O sofrimento dele é aquele problema. Eu tenho que resolver aquilo naquele momento. Por isso que eu falei, a terapia comportamental cognitiva, ou cognitivo comportamental, ela resolve o problema imediato. Eu não quero fazer, vou ser feliz, quer dizer... né? Então, é isso que a gente tem feito hoje, né? A medida mais urgência. Agora, outra coisa de benzodiazepínico, que eu acho uma coisa muito importante, é o fato do benzodiazepínico ele alterar a arquitetura. Lembra do que eu falei do sono cerebral e o sono cognitivo, mental? O benzo estraga o sono que o cérebro produz. Some som de ondas lentas, ele entra ritmo rápido, é uma tragédia. Porém, a parte mental, beleza, fica, né? O indivíduo fica relaxado. Então, eu estou melhorando uma coisa, mas eu estou piorando outra coisa. Aí tem memória, efeito residual, dependência, quer dizer... Então, a gente tem que pensar nisso, quer dizer, então não é tratamento. O Zolpidem preserva. Você como neurofisiologista, né, que está ali olhando polissonografia, que você olha essa microarquitetura do sono, né? E você falou uma coisa interessante, né? Quando a gente fala em despertabilidade, eu falo que insônia é um distúrbio de despertabilidade. Por exemplo, se eu acordar 1 hora durante a noite,
insônia. Acordei às 2, fui dormir às 3, quer dizer, não consegui dormir. Mas vai encurtando isso. 10 minutos acordado, 5 minutos acordado, 1 minuto. Então vai chegar num ponto que eu já não vou ter nem consciência que eu acordei. E aí vem os níveis de despertabilidade abaixo do que a gente chama de microdespertares, que é o que foi descrito, que eu acho que todo profissional, né, que lida com sono, que é o famoso padrão alternante cíclico dos italianos, que é uma instabilidade do sono, que a gente está chegando perto daquilo que eu falei do sono cognitivo, mas deve ter mais coisas. Para no meio do caminho, né? Mas já é uma coisa, quer dizer, o nível de despertabilidade dele tem estudos mostrando que a pessoa está mais instável esse sono, né, que é o CAP. Exato. E é interessante isso, né? Porque você abre um exame de polissonografia e às vezes você nem olhou ainda a ficha do paciente e já diz, esse aqui usa benzodiazepínico por longos períodos, né? O quanto verdade. que isso impacta realmente, tanto essa macroarquitetura dos estágios, né, que a gente vê, mas essa microarquitetura, né? Exatamente. E é muito interessante quem tem a oportunidade de ver isso, porque enxerga com muita clareza o efeito do medicamento, né? E assim, a partir do momento que quando eu entrei no sono e enxerguei isso, eu disse, nossa, não é por aí, não né? é por aí. Ele modifica de forma muito importante essa microarquitetura e é tão claro que a gente olha o paciente e se puser ali isoladamente de, poxa, esse cara aqui deve usar benzodiazepínico por longa data, né? Exatamente. E outra coisa também, a gente falando agora, não tem relação com sono, mas os antidepressivos. Sim. Que pelo contrário, eles tiram, né, abolem o sono REM. Exato. O paciente não tem nada, faz uma polissonografia e não tem sono REM, você fala, esse paciente está tomando antidepressivo. Então todo psicotrópico acaba alterando, né, a arquitetura do sono. Então a gente tem que saber aquilo que a gente está fazendo e a gente não vai saber muito bem o efeito a médio e longo prazo. Né? A gente faz aquele peso, né? Porque é sempre assim, até que ponto esse medicamento se encaixa aqui. Eu acho também pensar no momento de retirar esse medicamento, Exatamente. Né? Porque eu acho que o grande problema que às vezes eu vejo, não os profissionais, mas as pessoas que usam medicamento para insônia, é achar que aquilo vai ser para a vida toda, ou o medo de ser para a vida toda, ou alguém que quer que seja para a vida toda. A gente vê esses dois perfis, né? Os pacientes chegam assim, doutor, eu quero... Às vezes você vê que é o momento de começar a tirar e o paciente sente uma insegurança nisso. E aquele que tem uma indicação clara de um medicamento para aquele momento da insônia, ele diz assim, doutor, eu não queria medicamento nenhum, mas está em sofrimento absurdo, né? Eu falo assim, né? Às vezes eu explico para o paciente. Você pega, por exemplo, eu sou hipertenso. Tem que tomar antihipertensivo. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, né? Não quero tomar. Não é que querer ou não querer. Tem que tomar. Tudo que é ligado a cérebro, né? A neuro, psicotrópicos, tudo mais, já tem aquela... Mas doutor, isso não... Vou ficar com Alzheimer. Tem um estigma. Então, é assim, tem pacientes que são... Porque aí tem os insones que vêm da infância, que tem insônia mesmo, a gente chamava idiopática, né? Que não tem jeito. Tem trabalhos mostrando, né, que em percepção, aqueles insones que têm muita má percepção vão resolver a terapia cognitivo-comportamental. Aquele paciente, por exemplo, que não tem tanta má percepção e não dorme, eu falo brincando, né? Você é um insônia que não dorme. Porque tem um insônia que dorme e um insônia que não dorme. Duração. Né? Então, o insônia, vamos dizer assim, que não dorme mesmo, é um paciente aquele que já traz isso de muito tempo. Então, talvez esse paciente vai ter que tomar, às vezes, um medicamento, ou que seja esporadicamente ou de maneira descontínua, né? Se está trazendo tantas repercussões. Não é? Né? Tem que tomar. Nossa, foi uma aula aqui de insônia, né? Ainda mais assim, trazer o Luciano, que é uma pessoa super respeitada e que produziu muitos estudos, foi o autor dos primeiros consensos brasileiros de insônia, né? Então, trouxe tanto conteúdo importante. A gente tem uma
uma perguntinha sempre final que o Gui faz, perguntinha surpresa, mas já antes disso a gente já quer agradecer aí por todo esse conteúdo, Luciano, dizer que a gente é teu fã e ter você aqui só engrandece muito esse podcast, né? Porque esse espaço aqui estava esperando esse momento de você vir e trazer toda a sua experiência, todo o seu conhecimento. Uma pessoa que eu sempre brinco, sempre falo, né? Não é nem brinco, eu falo que tem algumas pessoas no Brasil que trouxeram a medicina do sono para cá e nós somos uma geração que devemos essa gratidão mesmo, e você com certeza é uma delas, e é bom deixar público isso, quanto que você colaborou com a medicina do sono e construiu tudo isso, né? Então, Luciano, muita gente aqui vai estar ouvindo, né? Quero marcar uma consulta com o Dr. Luciano, quero conhecer melhor. Onde que as pessoas podem te encontrar aí para uma consulta, alguma coisa assim? Então, obrigado, Jorge, pelas tuas palavras, né? E o Guilherme, você, acho que foi muito bom, né? Presente aqui no podcast. Sinto falta das nossas conversas do Oswaldo Cruz, né, nos almoços, né? Mas eu estou atendendo atualmente, no Oswaldo Cruz eu vejo as polissonografias, no Instituto do Sono eu vejo polissono também e atendo lá. Então é só ligar para o Instituto do Sono, é fácil Clínica localizar, do Sono. né? É fácil, é só entrar no Instituto do Sono e marcar, né? Perfeito. E assim, acho que uma última, não sei se cabe a última observação, eu acho que assim, para quem está nos assistindo, que tem profissionais, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, otorrinos e pneumos, todos, mudar um pouco essa visão, né, da insônia, quer dizer, da medicina do sono e da insônia. Mudança de paradigma, quer dizer, você vê diferente. Você pode fazer muita coisa quando você está atendendo o paciente. É só mudar. Porque terapia comportamental, a terapia cognitiva, não é só mudar o pensamento do paciente, é mudar o teu pensamento. Que é a coisa, sobre ele, né? Exato. Que é muito mais difícil. E é isso. E eu acho que a gente acabou até falando, mas ó, a gente sempre faz uma pergunta final para deixar uma mensagem pro público que está assistindo, ouvindo a gente, que ele não pode dormir sem essa. Uma mensagem final, assim, que eu acho que você já deu, mas eu adiantei. já adiantou, mas mais uma, só para ficar bem fixado na cabeça do pessoal que está assistindo, então. Não, que todo o tratamento de insônia, ou o atendimento da insônia, ela é multifatorial, multidisciplinar, mas você pode, né, o profissional, o médico, o psicólogo, tem muito o que fazer e pode fazer em relação, mas é isso que eu estou dizendo, você tem que mudar um pouco a tua visão. Pouco não, muito. Então, quer dizer, essa mudança é que vai fazer a diferença. E você não pode, talvez a frase final, entrar na angústia do paciente. É que nem essa paciente me liga todo dia, não dormi nada. Se eu entrar na angústia dessa paciente, eu vou entrar com uma lista de medicamentos e não vou resolver o problema dela. Vai cronificar e não vai resolver. Então eu tenho que mudar a minha visão em relação a tudo isso. Perfeito, Luciano. Obrigado mais uma vez. A gente está muito feliz. E você que acompanhou esse episódio, quer compartilhar com alguém, siga a gente nas redes sociais, né? No Instagram, @DurmaComEssaPodcast, no YouTube, @DurmaComEssaPodcast também. Manda esse episódio para alguém, compartilha e continua seguindo a gente, porque vem muita coisa boa por aí, né, Gui? Sempre. Então a gente se vê num próximo episódio de mais assunto e mais tema importante na área do sono e da saúde de uma forma geral. Até mais. Até mais.